Vamos lá, minha galera! A paz do Senhor, tudo bom? Como é que vocês estão? Graças a Deus, né? Vocês estão bem. Enfim, vamos lá para a Teologia Sistemática 2. Vamos para a nossa aula desta noite. Estou com a vida muito corrida esses dias e não tem sido fácil, mas estamos aqui para mais uma vez dar a aula para vocês em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá! Na Teologia Sistemática 2, nós vamos ver a doutrina de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus. Nós vamos ver também a doutrina de Cristo, Cristologia, a natureza de Cristo. Nós vamos ver o ministério messiânico de Cristo e os seus ofícios. Nós vamos ver a obra de Cristo. Nós vamos ver também a doutrina do Espírito Santo, a paracletologia. Nós vamos ver a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Velho Testamento, como ele atuou, como ele propagou o seu poder, né? O Espírito Santo em Jesus Cristo, o Espírito Santo da experiência humana, o Espírito Santo, né, na experiência humana com convicção, regeneração, habitação interior, santificação. Nós vamos ter também os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo na igreja, a sua atuação, o poder magistral. Vamos ter também a doutrina da Trindade, o Deus uno e trino, né? Que vai falar sobre a doutrina declarada, a Trindade, a triunidade. É um Deus que é um Deus um em três, ou três em um, né? Nós vamos ter a Trindade no Antigo Testamento, a Trindade no Novo Testamento, a natureza, a personalidade humana e as relações humanas, os dois exemplos. E aí termina o livro. Vamos lá, partindo. A doutrina de Deus. A doutrina de Deus ela vai abordar para nós o que é Deus, como Deus se relacionou desde os primórdios com o ser humano. Desde os primórdios, Deus sempre buscou conversar com o ser humano, entender o ser humano. Para isso ele fez Adão e Eva, os dois humanos. E é interessante porque, olha só, na nossa EPAD ela vai dizer, ela vai definir o que é isso. Temos então três diferentes termos para dizer a mesma coisa. A teontologia, a teologia propriamente dita e doutrina de Deus. Estes termos se referem ao mesmo assunto, o estudo da pessoa de Deus, o Deus Pai. A primeira pessoa da Trindade, né? Contudo, independentemente do termo escolhido, o importante é o ensino e o aprendizado adequado sobre a unidade, a triunidade divina. Vamos lá, para nós entendermos o nosso Deus. Ele se divide, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas é a mesma pessoa. Eles têm, se você observar direitinho, parece que eles têm personalidade diferente, mas é o mesmo Deus, tá bom? Vamos lá, a existência de Deus. Resumindo, Deus não existe, porque quem existe parte do princípio de que alguém foi criado. Então, você existe porque o seu pai e a sua mãe coabitaram. Você nasceu, certo? Deus não existe, porque ninguém criou Deus. Deus é a existência. Por ser a existência, tudo parte dele. Então ele criou os céus e a terra, a humanidade, deu inteligência para o ser humano. Tudo parte dele. Beleza? Olha só. Aqui ainda na página 19, vamos ter: o ser humano pode começar a partir da sua própria mente e do mundo ao seu redor e alcançar o conhecimento de Deus. Claro, a gente olhando para a natureza vai falar para nós que Deus existe. Há um Deus que está no controle de todas as coisas. O ser humano pode conhecer plenamente Deus, né? Somente através de uma revelação sobrenatural. Vamos lá. A existência de Deus é declarada. Isso é fato. O testemunho milenar das Escrituras é que Deus
se dar a conhecer. Ele buscou, abriu essa porta para que o ser humano conhecesse ele na verdade. Veja que ele se relaciona com Adão e depois com Eva, ambos. Ele se relaciona com Moisés, um dos seres humanos que Deus se abriu mais ainda. Nós vamos ver traços extraordinários. Em Abraão, Isaac e Jacó, Deus se revelou para eles. Para Abraão disse: sai do meio da tua parentela é corrupta. Com Isaac ele explica: ó, eu sou o Deus do teu pai. Para Jacó, eu sou Deus do teu pai e do teu avô. E assim sucessivamente. Com Jacó ele disse: você vai ser, deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, mudando o nome dele. Mas veja que Deus é que se abre para que o ser humano o conheça verdadeiramente. O próprio Jesus ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecer a verdade dele é ter uma intimidade plena na busca, na clareza, vivenciando verdadeiramente quem é Cristo. Isso é que o povo não tem entendido mais. Não tem buscado mais a clareza do Espírito Santo, a clareza da pessoa de Cristo e a clareza da pessoa do Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Na nossa EPOAD, aqui na página 21, ele vai dizer: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Vamos lá. A existência de Deus é provada, é lógico. As Escrituras nos oferecem, não oferecem nenhuma prova formal da existência de Deus, porque vamos nos fazer essa tentativa pela seguinte razão: primeiramente, para convencer os que genuinamente buscam a Deus; segundo, para fortalecer a fé daqueles que já creram; e finalmente, para poder enriquecer os nossos conhecimentos acerca da natureza de Deus. Nós vamos ter argumento da criação ou argumento cosmológico. A palavra cosmo, que significa mundo, a razão argumenta que o universo deve ter tido um princípio, e todo efeito deve ter uma causa suficiente. O argumento do desígnio ou argumento teleológico, telos, que significa desígnio ou propósito, este argumento pode ser incluído na categoria do argumento cosmológico. E vejamos então: a ordem é o planejamento do universo, deixam evidente que há um propósito, mas o desígnio e a formosura implicam a existência de um arquiteto. É como, há um ser que rege todas as coisas. Há um ser que está no controle. Okay? O argumento da natureza do homem, ou o argumento antropológico. A palavra grega anthropos, que significa homem. O homem dispõe da natureza moral, isto é, a sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. E esse conhecimento chama-se consciência, que pode ser definida como a faculdade ou poder humano de aprovar ou condenar suas ações numa base moral. Vamos ter o argumento da história, o argumento histórico. A marcha dos eventos da história universal fornece evidências de um poder e de uma providência dominantes. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história. Então, Deus continua no controle de todas as coisas. O argumento da crença universal ou o argumento do consenso comum. Como se originou esta crença universal? Os teólogos não inventaram Deus, isso é fato. Mas não inventaram Deus, como também os astrônomos não inventaram as estrelas. E visto que a humanidade já teve ideias defeituosas acerca de Deus, isso implica que existe um Deus acerca do qual podiam ter noções errôneas. Esse conhecimento universal não se originou necessariamente pelo raciocínio, porque eram homens que
de grande capacidade de raciocínio que também negam a existência de Deus. Mas é evidente que o mesmo Deus que fez a natureza com as suas belezas e maravilhas, fez também o homem dotado de capacidade para observar através da natureza o seu Criador. A natureza vai dizer que há um Deus que rege todas as coisas. O argumento ontológico. Ontologia é o ramo da filosofia que trata da investigação teórica dos caracteres fundamentais do ser. O termo grego ontos significa ser. Refere-se àquilo que possui uma existência real e substancial. Este argumento admite existir na mente do próprio homem o conhecimento básico a respeito da existência de Deus, posto lá pelo próprio Criador. Nós vamos ter o argumento da natureza. O testemunho da natureza não apresenta a divindade com os mesmos detalhes das Escrituras, contudo é suficiente para mostrar com clareza a existência do Criador, né? O seu poder e a sua sabedoria. A existência de Deus negada. Tem pessoas que negam. Diversos estudos comparativos das religiões e culturas são unânimes em afirmar que a crença na existência de Deus e da natureza universal. O sentimento religioso é um dos mais insofismáveis indícios da existência de Deus. Então, tudo que está ao nosso redor, tudo que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte da nossa vida, que está no mundo, que está além deste mundo, tudo vai nos dizer que existe um Deus, né? Só que o termo ateu vem de duas palavras gregas, da partícula negativa, negação ou privação, tebeus, Deus, ou Deus, literalmente ateus ou ateos, significa sem Deus. Essa palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento com o sentido de sem Deus, né? E não de negação na existência divina. O ateísmo consiste na negação absoluta. O cara é um ateísta, ele nega de forma veemente, de forma clara, afirma que para ele não existe Deus. Isso é ateísmo. Vamos lá. A natureza de Deus. Deus é um ser cognoscível e incognoscível ao mesmo tempo, pois Deus é infinito e se dá a conhecer, mas o homem finito. Deus não tem fim, o homem tem fim. E não está apto para conhecer a Deus em sua totalidade. Paulo já advertia isso em 1 Coríntios capítulo 13. Em parte nós conhecemos, e em parte não. Conheceremos na totalidade a magnitude, a grandeza do nosso Deus quando Cristo voltar. Aí sim. Conheceremos de forma clara, translúcida e poderosíssima a grandeza do nosso Deus. Vamos lá, vamos seguir em frente. A melhor definição é a que encontra-se no catecismo, né? Deus é espírito, infinito, eterno, imutável e em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Mas o que significa cognoscível? O termo cognoscível vem do latim cognitio, significa conhecimento. O nosso Deus, ele dá a se conhecer, né? Incognoscível refere-se à impossibilidade de conhecer plenamente a divindade do eterno, de Deus. Essa impossibilidade é oriunda dos seus atributos incomunicáveis com a infinitude e a imensidão. Os nomes de Deus nas Sagradas Escrituras vai ter vários, né? Vai adorar a Deus é invocar o seu nome, né? As suas referências aqui. Nós vamos ter reverência a Deus,
santificar ou bendizer o seu nome, Elohim, Jeová, né? El, Adonai, Pai. Quem coloca Pai pela primeira vez é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos mostra isso nas orações que ele nos ensinou, tá? Principalmente na oração do Pai Nosso. Por que eu digo orações? Porque ele faz uma lá no Monte Getsemane, né? Pai, passa de mim este cálice, mas acima de tudo não faça a minha vontade, mas a tua. Ele está ensinando nós a orarmos em momento de dificuldade. E olha que a dificuldade dele era imensa, gigantesca. Vamos lá. Nós vamos ter crenças errôneas e teorias inadequadas, né? Há vários sistemas de crenças em Deus que divergem dos ensinos bíblicos. Existem inúmeras tentativas inadequadas de explicar o relacionamento de Deus com o universo e o homem. As crenças errôneas e as teorias inapropriadas levam o homem a se distanciar do Criador. Dentre as mais variadas formas de negação da existência de Deus e teorias inadequadas, destacam-se as seguintes. Vamos ter ateísmo, agnosticismo, politeísmo, panteísmo, evolucionismo, materialismo. Isso aqui tudo vocês já viram na poagem no decorrer do tempo. Deísmo, né? Primeira, a sua transcendência. Segunda, a sua imanência, né? Vai ter os significados aqui tudinho. E agora chegou na parte boa, os atributos de Deus. Os atributos são propriedades ou qualidades, virtudes ou perfeições próprias de um ser. O termo atributo, no âmbito teológico, aplicado a Deus, é uma referência às suas características ou qualidades essenciais, que descrevem quem ele é e o que faz e o que possui. Os atributos de Deus não equivalem simplesmente às meras atribuições humanas, mas são revelações que o próprio Senhor faz de si mesmo. São características ou qualidades, né, que tornam independente e distinto de sua criação. Você sabe que tá quente pra caramba, né? Eu tô suando aqui, não é pouco. Vamos lá. Nós vamos ter o primeiro grupo, né? Reúne todos aqueles atributos exclusivos da divindade, que é exclusivos do Eterno, ou a deidade, como a infinitude, imensidão, eternidade, transcendência. Nós vamos ter os atributos incomunicáveis, que são esses. São chamados de atributos naturais, absolutos, ou ainda de imanência, ou intransitivos. O segundo grupo vai mostrar para nós, congrega os atributos que encontram alguma ressonância nos seres humanos. Esses vão ser chamados de atributos comunicáveis com os seres humanos, né? São transmitidos ainda que em grau infinitamente inferior à humanidade, como justiça, bondade, amor. Nós vamos ter atributos não relacionados à natureza íntima de Deus. O que Deus é em si próprio, a parte da criação, esses atributos respondem a perguntas: quais são as qualidades que caracterizavam a Deus antes de alguma coisa existisse? Dentre os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, os atributos exclusivos da divindade ou da deidade, temos a espiritualidade, a infinitude, né, em relação ao espaço, em relação ao tempo, a unidade. Esses são atributos incomunicáveis, né, com o ser humano. Nós vamos ter atributos ativos. E o que Deus é em relação ao universo? Ele é onipotente, né, ele é onipresente, ele é também onisciente, sabedoria, soberania. Nós vamos ter atributos morais. Deus e as suas características morais: santidade,
justiça. Nunca esqueçam, a base do trono de Deus é justiça. Ela não é fálida, né, como a nossa, ou falida. A nossa é falida, mas a justiça de Deus, ela é justiça mesmo. Ela não falha. Nós temos a fidelidade, ele é fiel, misericórdia, amor, bondade. Continuando, na página 46, nós vamos ter a doutrina de Cristo, a cristologia. A doutrina de Cristo possui uma estreita relação com a antropologia. E o que é a doutrina do homem? Dentro da área da teologia sistemática, a antropologia é a doutrina que dirige a sua atenção não apenas nem primeiramente a condição do homem como criatura, mas sim a distância ética que há entre Deus e o homem, distância resultante da queda, do pecado do homem, e que nem o homem nem os anjos podem resolver. A cristologia é a doutrina que nos ensina o plano da salvação de Deus Pai em Cristo Jesus, Deus Filho, que veio para construir uma ponte, sim, uma ponte sobre o abismo e eliminar a distância entre o Criador e as suas criaturas. João 3,16. Para tanto, após cumprir a sua missão, Cristo rogou ao Pai para que enviasse o Consolador, o Deus Espírito Santo, que veio a fim de nos ensinar todas as coisas. A natureza de Cristo. Embora cada cristão autêntico conheça a Jesus Cristo existencialmente, é importante ter o conhecimento e melhor compreensão da doutrina da pessoa de Cristo, o seu Salvador. Além disso, o cristão estará mais apto para, conforme nos diz Pedro, responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão, pedir a razão da esperança que há em vós. O Filho de Deus, da mesma forma como o Filho do Homem significa o nascido do homem, assim também o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que significa nascido de Deus. Consciência de si mesmo. Qual era o conteúdo do conhecimento de Jesus acerca de si mesmo? Isto é, que sabia Jesus de si mesmo. Lucas, o único escritor que relata um incidente da infância de Jesus, diz-nos que com a idade de 12 anos, pelo menos, Jesus estava cônscio de duas coisas. Primeiro, uma revelação especial para com Deus, a quem ele descreve como seu pai. Segundo, uma missão especial na terra, nos negócios de seu pai. Ele tinha consciência de tudo. Nós vamos ter as reivindicações de Jesus. Ele se colocou ao lado a lado com a atividade divina. Ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O pai me enviou. Ele reivindicava uma comunhão e um conhecimento divinos. Alegava revelar a essência do Pai em si mesmo. Ele assumiu prerrogativas divinas, onipresença, poder de perdoar pecados, poder de ressuscitar os mortos. Proclamou-se juiz e árbitro do destino do homem. Vamos ter a autoridade de Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem uma autoridade. Né? Ele vai dizer aqui, ó, a preponderante visão de um hebreu crente, colocando-se a si mesmo acima da autoridade da sua própria fé, um humilde mestre afirmando a autoridade suprema sobre toda a conduta humana, um reformador moral, ponto de lado todos os demais fundamentos, dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 49 vezes nesse breve registro do discurso de Jesus repete-se a solene frase com a qual ele autentica a verdade. Em verdade vos digo.
vai ter a impecabilidade de Cristo. O Senhor Jesus Cristo não pecou. Então, já está respondido aqui. Posso dizer aqui, porém, nas palavras e nas obras de Cristo não há ausência completa de conhecimento do mal e do pecado. Em sua alma não havia a mais leve sombra ou mácula de pecado. Ao contrário, ele, o mais humilde dos homens, desafiou a todos. Quem dentre vós me convence de pecado? O testemunho dos discípulos. João, que se reclinava no peito de Jesus, não hesitou em dele falar como sendo Jesus o eterno Filho de Deus, que criou o universo, e relatou sem nenhuma hesitação ou desculpa o ato de adoração de Tomé e a sua exclamação: Senhor meu e Deus meu. Pedro tinha visto o seu mestre comer e beber e dormir, que o havia visto chorar, enfim, que tinha testemunhado todos os aspectos da humanidade. Mais tarde disse aos judeus que Jesus estará à destra de Deus. Eita glória! Vamos lá. O verbo, preexistência e atitude eterna. A palavra do homem é aquela por meio da qual ele se expressa e por meio da qual se comunica com os seus semelhantes. Por sua palavra, o homem dá a conhecer seus pensamentos e sentimentos, e por sua palavra ele manda e executa a sua vontade. A palavra com que se expressa está impregnada de seus pensamentos e de seu caráter. Pela expressão verbal de um homem, até um cego pode conhecê-lo perfeitamente. A palavra do homem é a expressão de seu caráter. Olha só. Senhor, deidade, exaltação e soberania. Ele vai dizer, deidade é o título, Senhor. Ao ser usado como prefixo antes de um nome, transmite tanto a judeus como a gentios o pensamento de deidade. A palavra Senhor, no grego, que significa Kurios, né? Kurios era equivalente a Jeová na tradução grega do Antigo Testamento. Portanto, para os judeus, o Senhor Jesus era claramente uma imputação de deidade. Exaltação. Na eternidade, Cristo possui o título Filho de Deus, em virtude da sua relação com Deus. Na história, ele ganhou o título Senhor por haver morrido e ressuscitado para a salvação dos homens. Soberania. Os cristãos primitivos reconheceram instintivamente, como todos os verdadeiros discípulos, que aquele que os redimiu do pecado e da destruição tem o direito de ser o Senhor de suas vidas, comprados por bom preço. Não pertencem a si mesmo, mas sim a quem morreu e ressuscitou por eles. Filho do homem, a humanidade. Quem, de acordo com o hebraico, as expressões filho de, né, denota relação e participação. Por exemplo, os filhos do reino são aqueles que hão de participar de suas verdades e bênçãos. Os filhos da ressurreição são aqueles que participam da ressuscitada. Né? Portanto, o filho do homem significa principalmente um que participa da natureza humana e das qualidades humanas. Aplicada a Cristo, filho do homem, designa-o como participante da natureza e das qualidades humanas e como sujeito às fraquezas humanas. A humanidade do Filho de Deus era real e não fictícia. Ele nos é descrito como realmente padecendo fome, sede, cansaço, dor e como estando sujeito, em geral, às debilidades da natureza, porém sem pecado. Como? Por qual ato ou meio o Filho de Deus veio a ser Filho do homem? Que milagre pode trazer ao mundo, segundo o homem, que o Senhor do céu, que é o Senhor do céu?
A resposta é que o Filho de Deus veio ao mundo como Filho do homem, sendo concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo e não por um pai humano. E a qualidade da vida inteira de Jesus está em conformidade com a maneira do seu nascimento. Ele veio através de um nascimento virginal. Viveu uma vida virginal, inteiramente sem pecado, sendo essa a última característica, um milagre tão grande como o primeiro. Ele nasceu milagrosamente e deixou o mundo milagrosamente. Por quê? O Filho de Deus se fez filho do homem. Ou quais foram os propósitos da encarnação? O Filho de Deus veio ao mundo para ser o revelador de Deus. Ele afirmou que as suas obras e as suas palavras eram guiadas por Deus. A sua própria obra evangelizadora foi uma revelação do coração do Pai Celestial. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana para glorificá-la e desta maneira adaptá-la a um destino celestial. Por conseguinte, formou um modelo, por assim dizer, pelo qual a natureza humana poderia ser feita, e a semelhança divina. Ele, o Filho de Deus, se fez filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Cristo, título oficial e missão. Ele foi profeta. O cumprimento, o testemunho constante do Novo Testamento é que Jesus se declarou o Messias ou Cristo, prometido no Antigo Testamento. Jesus Cristo foi eternamente eleito para ser o Messias e Cristo e depois empossado publicamente em seu ofício messiânico no Rio Jordão. Filho de Davi é uma linhagem real. Esse título equivale a Messias, pois uma qualidade importante do Messias era a sua descendência davídica. A profecia, como recompensa por sua fidelidade a Davi, foi prometida uma dinastia perpétua. O cumprimento, Judá foi levado ao cativeiro, e desse cativeiro voltou sem rei, sem independência, para ficar subjugado sucessivamente pela Pérsia, Grécia, Egito, Síria e depois de um breve período de independência por Roma. Mas os judeus nunca perderam a esperança. A profecia messiânica fortalecia seus corações e esperavam pacientemente pelo Filho de Deus. Jesus, a obra salvadora. O Antigo Testamento ensina que Deus mesmo é a fonte da salvação. Ele é o Salvador e libertador de Israel. A salvação vem de Deus. Ele livrou seu povo da servidão do Egito. E daquele tempo em diante, Israel soube por experiência que ele era o Salvador. O ministério messiânico. Os ofícios de Cristo. Na época do Antigo Testamento havia 3 classes de mediadores entre Deus e o seu povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Como perfeito mediador, Cristo reúne em si mesmo os 3 ofícios. Jesus é o Cristo profeta, que ilumina as nações, o Cristo sacerdote, que se ofereceu como sacrifício pelas nações, e o Cristo rei, que reinará sobre as nações. O Cristo profeta, né? O profeta do Antigo Testamento era representante ou agente de Deus na terra, que revelava sua vontade como relação ao presente e o futuro. O testemunho do profeta dizia que o Messias seria um profeta para iluminar a Israel e as suas nações. Os evangelhos também apresentam Jesus de maneira mesma forma, como um profeta. Como profeta, Jesus pregou a salvação, é claro, ele mostrou, ele falou, ele relatou. Né? Como profeta, Jesus anunciou o reino. Sim, ele de fato fez isso de forma tão simples, mas veemente. Como profeta, Jesus predisse o futuro, com certeza. A profecia baseia-se no princípio de que a história não prossegue descontroladamente, porém é controlada por Deus. Deus sabe todas as coisas. O Cristo, sacerdote no sentido bíblico, é uma pessoa divinamente consagrada para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifício de segurarão o favor divino. No Calvário, o Cristo, o sacerdote, ofereceu-se
a si mesmo. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Isso é o nosso Cristo. O Cristo Rei. O Cristo sacerdote é também o Cristo Rei. O plano de Deus para governante perfeito foi de que ambos os ofícios fossem investidos na mesma pessoa. Por isso, Melquisedeque, por ser tanto rei de Salém como sacerdote do Deus Altíssimo, veio a ser um tipo de rei perfeito de Deus. Então, vamos ter a obra de Cristo. Cristo realizou muitas obras, porém as obras supremas que ele consumou foi a de morrer pelos pecados do mundo. A morte de Cristo, a sua importância, claro, de forma simples. Ele morreu para nos dar o perdão dos nossos pecados. Seu significado, para nos dar vida e vida com abundância, perdoar os nossos pecados, libertar as nossas vidas do pecado. A ressurreição de Cristo é o fato, a evidência. Eu acho que isso aqui todos vocês sabem, então não preciso nem falar. Né? O significado, a ressurreição significa que Jesus é tudo quanto ele afirmou ser, Filho de Deus, Salvador e Senhor. A ascensão de Cristo. O Senhor partiu, voltou para a eternidade, para a casa do seu Pai. Mas ele deixou uma promessa para nós, que ele faria mais moradas. Nós só temos a obrigação de servi-lo com amor e prazer. Mas também, desculpa, precisamos estar firmes e constantes na presença do Senhor Jesus Cristo. O Cristo celestial, Jesus deixou o mundo porque havia chegado o tempo e regressou ao Pai. E ele está à destra de seu Pai. O Cristo é exaltado. Foi em vista de sua ascensão e exaltação que Cristo declarou: é-me dado todo o poder, né, no céu e na terra. Ele é exaltado. Cristo soberano. Cristo ascendeu a um lugar de autoridade sobre todas as criaturas. Ele é a cabeça de todo varão e a cabeça de todo o principado e potestade. Todas as autoridades do mundo invisíveis, tanto como as do mundo dos homens, estão sob o seu domínio. O Cristo que prepara o caminho. A separação entre Cristo e a sua igreja na terra. Separação ocasionada pela ascensão não é permanente. Sua promessa foi: onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Em sentido espiritual, a igreja já está seguindo o Cristo glorificado. O Cristo intercessor, ele intercede por nós. Né? Ele também pode ser como mediador, como intercessor, como advogado fiel. O Cristo onipresente, ele está em todos os lugares. Né? Valores da ascensão. Quais são os valores práticos da doutrina da ascensão? Conhecimento interno do Cristo glorificado, conhecimento da ascensão proporcionada a um conceito correto da igreja, página 74 que nós estamos. Conhecimento interno do Cristo glorificado produzirá uma atitude correta para o mundo e as suas coisas do mundo. Vamos lá. Estamos chegando no final. Nós vamos ter a doutrina do Espírito Santo, a paracletologia. E o que significa isso? A julgar pelo lugar que ocupa nas Escrituras, esta em primeiro lugar, entre as verdades redentoras, como exceção das epístolas 2 e 3 de João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências à obra do Espírito Santo. É uma promessa do derramamento do Espírito Santo. No entanto, é reconhecida como doutrina mais negligenciada. O formalismo em um medo indevido do fanatismo tem produzido uma reação contra as ênfases da obra do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A resposta a esta pergunta pode ser encontrada no estudo dos nomes que lhe foram dados lá atrás. Tá? Os nomes do Espírito Santo: o Espírito de Deus, Espírito de Cristo,
Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Espírito da vida, o Espírito de adoção. Símbolos do Espírito Santo: fogo, vento, água, selo, ideia de posse, ideia de segurança, azeite, pomba. O Espírito Santo no Velho Testamento. Para resumir isso aqui, o Espírito Santo ele vinha, se apossava da pessoa, transmitia aquilo que ele queria transmitir e ele retornava para a eternidade. O Espírito Santo é revelado no Novo Testamento de 3 maneiras, para ficar bem tranquilo aqui. O Espírito Santo era criativo ou cósmico, por cujo poder o universo e todos os seres foram criados. O Espírito Santo dinâmico, ou doador de poder. O Espírito Santo regenerador, pelo qual a natureza humana é transformada. O Espírito Santo é criador, ele estava na criação, né? É a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é dinâmico, criou o homem a fim de formar uma sociedade, ele estava lá também. Os obreiros, para Deus, homens de ação, organizadores, executivos, oradores, para Deus, profetas e mestres. A expressão empregada para descrever a maneira como lhe chegava a inspiração dizia que estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Quando um profeta profetizava, às vezes estava em estado conhecido como êxtase. Os profetas nem sempre profetizavam em estado estático. O profeta não exercia o dom à sua discrição. A profecia não foi produzida. Né? E o Espírito Santo é regenerador. Ele regenera-se o ser humano. Ele vai regenerando o ser humano. Isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo ele nos cela. Por selar, ele nos deixa completamente sem brechas, sem legalidade. Quando eu e você pecamos, nós abrimos a legalidade para o diabo atuar. Né? O Espírito Santo é operativo, mas não acentuado. Seu derramamento geral é uma bênção futura, em conexão com a vinda do Messias, exibindo características essenciais. Quais são, então, as características distintas da obra do Espírito Santo na presente dispensação? Né? O Espírito Santo ainda não havia sido dado como o Espírito de Cristo, crucificado e glorificado. Nos tempos do Velho Testamento, o Espírito Santo não era dado universalmente para poucas pessoas. Alguns eruditas creem que a concessão do Espírito Santo nos tempos do Velho Testamento, né? A concessão não interfere a morada ou permanência do Espírito Santo, a qual é característica do dom nos tempos do Novo Testamento. Eles explicam que as palavras dom inferem possessão e permanência, e que nesse sentido não havia dom do Espírito Santo no Velho Testamento. O batismo com o Espírito Santo nos é apresentado somente no Novo Testamento. Eu também quero. O Espírito Santo em Jesus Cristo, no Novo Testamento, introduz a dispensação do Espírito Santo, cumprindo-se a promessa de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e que poria o seu Espírito dentro do coração do seu povo, e assim escrevendo suas leis em seu interior. Isso teria feito nos dias do Messias, o qual seria ungido com o Espírito Santo. Deixa aqui para nós, por favor. Uma pausa para beber água. Faz bem para os rins. Não esqueçam de beber água. Se você estiver em casa, tome um café. Mas se você estiver em Rondônia, tome água. O Espírito Santo atuou muito na vida de Cristo. Isso mostra para nós. Desde o nascimento, no batismo, no ministério, na crucificação, na ressurreição e na ascensão. Né?
ele mostrou para nós no ministério de Cristo, na vida direta, desde antes de nascer até a morte e ressurreição de Cristo. O Espírito Santo atuou plenamente na vida de Cristo. Né? O Espírito Santo na experiência humana, página 89, para você não ficar perdido. Ele nos dá convicção. Né? A mente e a alma obscurecida nada discerne, das verdades espirituais, antes de serem convencidas e despertadas pelo Espírito Santo. Ele convencerá os homens das seguintes verdades: o pecado, de incredulidade, a justiça de Cristo, o juízo sobre Satanás. Ele também faz regeneração na vida do ser humano, habitação interior, santificação, revestimento de poder. Né? Nesse revestimento de poder, tem subtópicos aqui. E consideramos os seguintes fatos concernentes à dotação do poder, na natureza geral, né? Suas características especiais. O crente pode experimentar um revestimento extraordinário de poder, experiência suplementar e subsequente à conversão, cuja manifestação se evidencia pelo milagre de falar em línguas estranhas, por ele nunca aprendida. O Espírito Santo regenera a natureza humana, como eu já disse. Mas além dessas operações do Espírito Santo, há outra cujo propósito essencial é dar energia à natureza humana para um serviço para Deus. A sua evidência inicial, seu aspecto contínuo, a maneira de sua recepção, glorificação. O Espírito Santo no crente é como uma fonte de água que salta para a vida eterna. O Espírito Santo é a garantia de que a nossa libertação será completa. Né? Pecados contra o Espírito Santo. Isso aqui. As benévolas, eu não vi o acento aqui. Operações do Espírito Santo trazem grandes bênçãos, mas essas inferem responsabilidades correspondentes. Falando de modo geral, os crentes podem entristecer e mentir a pessoa do Espírito Santo e tentar extinguir o poder. Os incrédulos podem blasfemar contra a pessoa do Espírito Santo e resistir ao seu poder. Em cada caso, o contexto explicará a natureza do pecado. Resistir tem a ver com a obra regeneradora do Espírito. O entristecer tem a ver com a habitação interna do Espírito Santo, enquanto o extinguir tem a ver com o derramamento para servir. Nós temos os dons do Espírito Santo. A natureza dos dons, os dons devem distinguir-se do dom do Espírito Santo. O primeiro descreve as capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para ministérios especiais. O segundo refere-se à concessão do Espírito Santo ao crente conforme é ministrado por Cristo glorificado. Qual é o propósito principal dos dons do Espírito Santo? São capacidades espirituais concedidas com o propósito de edificar a igreja. Esse é o propósito. Todos os dons que o Espírito Santo nos concede não é para a nossa glória. Lembre-se disso. Não é para a nossa glória, mas é para a glorificação e edificação. De quem? Edificação da igreja e glorificação do nome do Senhor. Nós temos variedade de dons, né? A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, fé, os dons de cura, a operação de milagre, literalmente as obras do poder, profecias, né? Nós temos discernimento de espírito, que eu sempre passei esses últimos 2 anos falando disso nas nossas aulas, e nós estamos aqui já no fim do ensino médio aqui da teologia, e eu ainda continuo dizendo as línguas, as variedades de línguas,
né? E a regulamentação dos dons. Paulo revela os grandiosos recursos espirituais de poder disponível para a igreja. E ele mostra como esse poder deve ser regulado, de modo que edifique em lugar de destruir a igreja. A instrução era necessária, pois uma leitura desses capítulos demonstrará que a desordem havia reinado em algumas reuniões devido à falta de conhecimento das manifestações espirituais. Nós vamos ter aqui do capítulo 14 de 1 Coríntios, expõe os seguintes princípios para essa regulamentação. O valor proporcional, edificação, sabedoria, que estava dando problema lá na igreja de Corinto, lembra-se disso. A ordem, a susceptibilidade do ensino, a recepção dos dons, submissão, ambição santa, um desejo ardente, fé, rendição, a prova dos dons, né? A lealdade a Cristo, a prova prática, a prova doutrinária. O Espírito Santo da igreja. O advento do Espírito Santo. O Espírito Santo veio ao mundo em um tempo determinado para uma missão definida e partirá quando a sua missão a missão haja sido cumprida. Ele veio ao mundo não somente com um propósito determinado, mas também com um tempo determinado. Nas Escrituras encontramos 3 dispensações gerais, correspondentes às 3 pessoas da divindade. O Velho Testamento é a dispensação do Pai, o ministério terrestre de Cristo é a dispensação do Filho, e a época entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda é a dispensação do Espírito Santo. Nós estamos ainda na dispensação do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo continuará até que Jesus venha, depois do qual se realizará outro ministério dispensacional. O nome característico do Espírito durante essa dispensação será o Espírito de Cristo. Toda a Trindade cooperará na plena manifestação de Deus durante essas dispensações. Nós vamos ter a evidência da glorificação de Cristo, a consumação da obra de Cristo, a unção da igreja, que se uma igreja não tiver unção, meu Deus, o princípio de uma nova dispensação e o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é legal. O Espírito Santo... Ai, tá carapando aqui. O Espírito Santo é o representante de Cristo, a quem está entregue toda a administração da igreja até a volta de Jesus. Cristo sentou-se no céu, onde Deus, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. E o Espírito Santo desceu para começar a obra de edificar o corpo de Cristo. O propósito final do Consolador é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. A direção do Espírito é reconhecida nos seguintes aspectos da vinda da igreja: administração, pregação, oração, canto, testemunho e a ascensão do Espírito. Depois de concluir sua missão dispensacional, o Espírito Santo voltará ao céu, num corpo que ele tem criado para si mesmo. Peraí, senhor. Estou gravando aqui quase às 11 horas da noite. As carapanã aqui de baixo. Depois tu corta aí, Guto. Brincadeira, irmão. Tem uns carapanãzinhos aqui. Então, depois de terminado o trabalho do Espírito Santo, ele vai retornar, né? Que é a igreja. Ele vai retornar com a igreja. A igreja, ele é que o Espírito Santo, dada a ordem de Cristo, o Espírito Santo leva a igreja. Que possamos perseverar, queridos. Eu sei que o mundo que nós estamos vivendo não está fácil. Está complicado, muita luta. A igreja está focada em outras coisas, isso é fato. Isso entristece. É tantas coisas que repugnam. Corrupção dentro da igreja, frustração, decepção, amargura. Mas nunca esqueça.
A ação do Espírito Santo é verdadeira em nossas vidas. Nos enche de vigor, transforma a nossa vida, nos dá amor, dá ânimo e dá alegria de viver. Enquanto os meus e os teus olhos estiverem focados, fitados em Cristo, nada e ninguém mexerá com a tua fé, te tirará da rocha de Cristo, te afastará dos caminhos do Senhor. Nada e ninguém. Permanece na caminhada, querido. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Vamos lá. Para terminar, nós temos a doutrina da Trindade, o Deus uno e trino. Há uma demanda, né? Falar um pouco do Deus uno e trino. Resumindo-se, é um Deus que é um, mas que se divide em três. E é três em um. É bem simples de entender. Mas o propósito da iPod é tentar dar uma explicação básica. Olha só, na página 109 que nós estamos. A triunidade de Deus não é uma doutrina abstrata, pelo contrário, é uma doutrina prática, pois nos ensina o valor da colaboração humilde, o valor do relacionamento afetuoso e do conhecimento pessoal. Contudo, consideramos importante dedicar esta quarta parte do livro à doutrina da Trindade, pois há tópicos específicos dessa doutrina que nos ajudam a compreender com mais clareza a existência, a natureza, os nomes, os atributos e os ofícios de Deus uno e trino. Como se vê nas doutrinas sobre Deus, a teontologia, Jesus Cristo, a cristologia e o Espírito Santo, a paracletologia. Existe harmonia entre os dois testamentos quanto à doutrina, né, da Trindade. Isto é, tanto no Velho quanto no Novo Testamento encontramos inúmeras passagens bíblicas que mostram textualmente que cada uma dessas pessoas é Deus absoluto, além de enfatizar os seus atributos divinos e as suas operações e as suas obras. Nós vamos ter a doutrina declarada, a Trindade e a Triunidade. As Escrituras Sagradas afirmam que existe um só Deus, e Deus é um só. O Pai é o Deus Jeová, da mesma forma que o Filho e o Espírito Santo são igualmente. O mesmo Deus Jeová trata-se não de três deuses, e sim de um só, que subside em três pessoas. Podemos dizer, então, que a triunidade, a Trindade, é uma realidade do Deus eterno e infinito que transcende a criação. É verdade que a palavra Trindade não aparece nas Escrituras. É uma expressão teológica que surgiu no segundo século para descrever a divindade. Mas o planeta Júpiter existiu antes de receber este nome. A doutrina da Trindade encontra-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada a Trindade. As Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Poderia surgir a pergunta: como podia Deus ter comunhão com alguém antes de existissem as criaturas finitas? A resposta é que a unidade divina é uma. A unidade composta. E que nesta unidade há três pessoas distintas, cada uma das quais é a divindade, e que, no entanto, cada uma está humanamente consciente das outras duas. A Trindade é a união de três identidades pessoais em um só ser ou indivíduo. Trata-se, pois, de uma só existência ou essência. A Trindade é santa, a doutrina definida. A palavra triunidade ou trindade não aparece nas Escrituras. Já foi dito isso aqui. Trata-se de um termo criado. Oh, Jesus. Se repete muita coisa aqui e aí não dá tanta abrangência. Mas é aquilo que eu vos lhe disse, de forma simples. É um Deus que é um, né?
né? É um, mas que ele se divide em três: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Há vários questionamentos que dizem que não existe, mas nosso Deus ele se mostra assim. O Deus Pai atuou no Velho Testamento, mas as manifestações do Deus Filho e do Deus Espírito Santo no decorrer da história mostram-nos que ele atuou, ele participou. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Lá estavam os três juntos, né? Mostra na visão de Abraão, né? Na visão não, os três homens que foram lá com Abraão, e Abraão teve essa experiência fantástica. O quarto homem da fornalha, que é Cristo, né? E assim sucessivamente. Nós vamos ter aqui na página 116 a doutrina provada nas Escrituras, né? A gente lê tudo isso para chegar aqui. A doutrina da Trindade concerne a natureza íntima da Trindade e não poderia ser conhecida, exceto por meio da revelação. Essa revelação encontra-se nas Escrituras. Ele vai dizer a Trindade do Antigo Testamento. Embora essa doutrina não fosse explicitamente mencionada, sua origem pode ser vista no Antigo Testamento. Sempre que um hebreu pronunciava o nome de Deus, Elohim, ele estava realmente dizendo deuses, pois a palavra é plural. Paulo, o apóstolo, nunca cessou de crer na unidade de Deus, como lhe fora ensinada desde a sua mocidade. Paulo insistia em que não ensinava outras coisas, senão aqueles que se encontravam na lei e nos profetas. No Antigo Testamento, nos ensina claramente e diretamente sobre a Trindade, a razão e a evidência. Num mundo onde o culto de muitos deuses era comum, tornava-se necessário acentuar essa verdade em Israel. A verdade de que Deus é um e de que não havia outro além dele. Se no princípio a doutrina da Trindade fosse ensinada diretamente, poderia ter sido mal entendida e mal interpretada. Mas todos os membros da Trindade são mencionados no Antigo Testamento: o Pai, o Filho de Jeová, o Espírito Santo. Nós vamos ter a Trindade no Novo Testamento. A Trindade só pode ser ensinada explicitamente com o advento do Filho, o Senhor Jesus Cristo, e com a manifestação do Espírito Santo. Portanto, deve ser a mais completa revelação da Trindade no Novo Testamento ao fato de que o Verbo se fez carne e que o Espírito Santo fez da igreja sua habitação. Assim, verificamos que na declaração de Jesus, na fórmula batismal, tem como base o conceito da triunidade de Deus. Vejamos, ele vai dizer o texto sagrado. A forma triunitária, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo pode se encontrar também no seguinte texto bíblico: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Cada uma das três pessoas desempenha um papel na igreja. Os três são onipotente, onisciente ou onipresente, né? A doutrina da Trindade é ilustrada, né? Ela vai mostrar para nós a natureza, a personalidade humana, o Deus disse, o conhecimento humano, as relações, dois exemplos: Deus é amor e aqui por fim o governo brasileiro é uma das mais constituído de três poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo. A nossa EPOAD dando exemplo aqui, falando que o nosso governo tem três bases. Amém? Que Deus possa vos lhe abençoar em nome de Jesus, e assim nós terminamos Teologia Sistemática 2. Ainda essa semana, quero crer que ainda vou postar a vocês. Eu estou numa correria, peço perdão em nome de Jesus,
mas estamos aqui na luta, na labuta, e em nome de Jesus nós vamos concluir com vocês. Eu vou até o fim. Deus vos abençoe. Um abraço, queridos.